O Hospital de Clínicas da Unicamp gera resíduos biológicos que seguem as etapas de manejo previstas pela Anvisa para a área da saúde. Mas aqui também é gerado outro tipo de resíduo. O setor de medicina nuclear, que funciona dentro do HC, concentra material radioativo usado em exames de imagem para o diagnóstico e tratamento de doenças. São os radiofármacos, substâncias que emitem radiação e são usadas em exames como a cintilografia óssea. Aqui a gente trabalha de uma maneira um pouco distinta da radioterapia que as pessoas imaginam, né? Por exemplo, aqui a gente tem a radioterapia ou terapias com radiofármacos. Então, o paciente ele recebe no próprio corpo dele a administração de um material radioativo e esse material dentro do corpo tem a função terapêutica. Só para vocês terem uma ideia, né? Essa é a área onde nós temos a síntese de radiofármacos e a marcação, ou seja, onde a gente liga o fármaco no material radioativo. E uma vez que o paciente ele entra no equipamento, né, deita lá no equipamento, aquele equipamento vai receber a radiação que vem do corpo desse paciente. E aí, através da tecnologia, ele forma a imagem do corpo inteiro e o médico vai interpretar essa imagem. Então, antigamente, os equipamentos da medicina nuclear eram completamente separados dos equipamentos da radiologia. E há alguns anos tem ocorrido uma fusão. Então, por exemplo, hoje a gente tem um dos mais conhecidos, que é o PET-CT. Então, a porção PET, que é Positron Emission Tomography, ele é o equipamento da medicina nuclear que detecta essa radiação que vem do corpo do paciente. E a porção CT é um tomógrafo. Procedimentos como esses geram rejeitos radioativos. A área de saúde não é que mexe com a maior quantidade do material radioativo, mas a que gera, que tem um fluxo maior de rejeitos radioativos. A equipe de físicos do Centro de Engenharia Biomédica do setor de medicina nuclear da Unicamp orienta toda a manipulação desse material de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Você vai precisar ter uma blindagem em todas as salas, nas paredes, nas portas, qual vai ser o caminho de fluxo do paciente, o fluxo desses rejeitos, do material que entra. Toda a parte de segregação e rotulagem é feita no local. Esse é o ponto-chave. Então, quando isso vai para um depósito ou vai para um outro local, tudo já está muito reduzido. Tudo já está muito controlado. Então, você não precisa de um grande depósito, você não precisa de uma grande área, nada enorme. Por quê? Porque tudo já foi feito no próprio local. Depois ele é transportado para esse, que o pessoal apelida de quarentena, né? Esse fica num período ali, onde ele é acondicionado certo pelas datas e depois ele acaba sendo destinado como um resíduo biológico normal da área da saúde. Entretanto, se ocorrer alguma intercorrência em terapias como, por exemplo, a radioterapia, que você acaba tendo contaminações ou algo um pouco maior, porque muitas vezes o paciente pode acabar vomitando o material que ele foi administrado para ele ou algo assim, isso então é recolhido e aí nós temos como não é possível voltar ele para a blindagem original, então ele vem para um cofre que nós temos, tá, em concreto, que então garante, tá, os níveis de radiação, tá, e a segurança de todos que trabalham aqui no entorno. Uma das características desses resíduos é o tempo em que eles continuam emitindo radiação, o que se convencionou chamar de meia-vida. Ela pode ser de curta, média ou de longa duração. A diminuição da radioatividade desse material pode levar horas, dias, meses ou até anos. Meia-vida curta, o que eu quero dizer? Um tempo para ele perder metade da atividade, por exemplo, de 2 horas, que é o do flúor. Ele vai ser descartado, por exemplo, 1 dia depois do armazenamento. Agora, tem coisas que já vão ficar 1 semana, tem materiais que vão ficar por 3 meses. Então, eles vão variando de acordo com o tipo de material que nós temos, mas a maioria dos isótopos que nós empregamos são de meia-vida curta. Então, a gente separa eles, inclusive, aqui por meia-vida, né? Então, os de meia-vida mais curta são esses aqui de cima, tecnésio, flúor e galho 68, que também é usado no PET, né?
E aqui embaixo a gente já tem os isótopos de meia-vida mais longa. Então, o iodo 131, que é usado em terapia, lutécio usado em terapia, samário, que a gente usa para tratar metástase óssea, né, de pacientes. Então, por eles terem um tempo de decaimento maior, eles já são separados, vamos dizer, num outro compartimento. E aí, essa segregação por meia-vida, por estado físico, ela também facilita o nosso gerenciamento desses rejeitos. Para alguns materiais usados em pesquisa, utilizava-se o carbono 14, que tem uma vida muito elevada. Tá? Então, vou dar o exemplo dele, meia-vida de 5.000 e muitos anos, ou seja, não dá para esperar ele decair. Tá? Então, esse material você não consegue fazer uma eliminação como é feita aqui, uma quarentena. Então, ele tem que ter uma destinação que vai para um depósito mais avançado. Então, no caso, o IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que fica ali, que pertence à CENEM, que fica dentro da USP São Paulo, tá? Mas você já tem tudo assim previsto. Quando você vai adquirir o material, você já tem uma autorização para o que você vai usar e dando o destino para esse material. O controle dos resíduos radioativos também é feito no caso do descarte de equipamentos e do material gerado por outras unidades ou laboratórios de pesquisa. Esses laboratórios são de pesquisa e não estão ligados à área da saúde aqui. Estamos tratando, tá, de fazer essa finalização da destinação desse material. As últimas máquinas que tinham, havia uma no HC e uma no CAISM, essas duas máquinas aí, as fontes, quando deram o final da vida útil para tratamento, mas ainda radioativas, elas tiveram a destinação que foi o IPEM.